Bom, pessoal, é o seguinte, então nós vamos começar agora analisando as lutas de libertação afroasiáticas. O que nós podemos definir até agora? Olha só, quero só lembrar vocês o seguinte: houve um período muito intenso, na verdade, do chamado colonialismo europeu. A partir lá da Revolução Industrial e também que será o fator provocador da Primeira Guerra Mundial, os países europeus industrializados, as potências europeias industrializadas, estavam, na verdade, procurando três coisas importantes: matéria-prima, mercado do consumidor e mão de obra barata. Só que na Europa não existia mais como expandir isso. E eles começaram a olhar para a Ásia e para a África. E os países europeus, de uma forma mais contundente, passaram a dominar territórios na Ásia e na África. Tem o chamado neocolonialismo e também o colonialismo efetivo, né? Com forças efetivas de dominação. O neocolonialismo é o seguinte: eles vão chegando devagarinho, vão fazendo empréstimos a esses países mais pobres, esses países se endividam, eles conseguem tarifas alfandegárias baixas, inundam esses países com seus produtos e conseguem matéria-prima barata. E a forma mais contundente é a dominação, né? Exército, conquista de território e passa, na verdade, a controlar a população local. Bom, essa é a visão para vocês entenderem que a Ásia e a África ela estava sob domínio de potências europeias. O que tem a ver isso com a Primeira Guerra Mundial? A Primeira Guerra Mundial foi uma disputa econômica. De um lado a Alemanha, nós já vimos isso, né? De um lado a Alemanha, com a Tríplice Aliança, e do lado a Inglaterra, com a Tríplice Entente. Que vai provocar guerra, uma disputa por matéria-prima, uma disputa por mercado consumidor e mão de obra barata. Essa é a verdade. Eles foram e dominaram. Eles quem? Eles quem, cara pálida? Os europeus. Bom, o que vai acontecer? Vamos começar a falar então dessa questão da libertação desses países. Olha só, eles vão se libertar no século XX. Começar as lutas de libertação. Eu vou analisar depois alguns países com vocês para vocês entenderem bem o que aconteceu. Olha só, vamos começar com a participação desses países afroasiáticos nas guerras. Bom, final da Segunda Guerra Mundial. As potências europeias, quando eu falo potências europeias aqui, eu estou falando principalmente, né? A Alemanha, a Inglaterra. Pós-guerra, foram os países que mais sentiram. Porque a Primeira Guerra Mundial ela foi exclusivamente europeia, foi exclusivamente na Europa e provocou um desgaste gigantesco. Nesse sentido, o que vai acontecer? Final da Segunda Guerra, a Europa estava destruída, os países estavam numa crise econômica muito forte, porque eles estavam lutando pela reconstrução. Eu falei para vocês lá do Plano Marshall. Lembra do Plano Marshall, Estados Unidos? Que era fornecer mais de 12 bilhões de dólares para a reconstrução da Europa, desde que eles expurgassem o comunismo. Que o comunismo já estava se alastrando pela Europa, por causa da crise provocada pela guerra. Então os Estados Unidos percebeu que não podia abandonar os países europeus, senão estava entregando todos os países europeus para o socialismo soviético, da União Soviética. Nesse sentido, eles tinham muito medo da expansão do comunismo. Expansão do comunismo. E no final da guerra era esse o cenário, né? E aí nós vamos analisar a participação dos países afroasiáticos.
É que, na verdade, dentro do contexto da guerra, eles seriam países periféricos, como o Brasil foi também. Né? O Brasil participou da Segunda Guerra Mundial, participou da primeira só com enfermeiros, médicos e tal, mas na Segunda Guerra participou. E o que, que nós vamos perceber? Que, claro que Estados Unidos, União Soviética, Inglaterra, o grupo dos aliados, né? Esse grupo participou com milhares e milhares e milhares de soldados. O Brasil participou com 25 mil, além de alguns pilotos para a Força Aérea Americana. Mas tivemos uma participação. Não foi a participação tão contundente, mas olha só a participação afroasiática. Olha só. Eles participaram na Primeira Guerra com 2,5 milhões de pessoas, soldados. 2,5 milhões. É um número respeitável na Primeira Guerra. E na Segunda Guerra, esse número praticamente triplicou. Um número muito maior. Contra o grupo do eixo, né? O grupo do eixo, vocês sabem, Japão, Itália e Alemanha. Bom, estou falando da Segunda Guerra. Bom, olha só. O que vai acontecer então? Participação efetiva dos países afroasiáticos. Aí você vai dizer assim: ah, professor, o que é que tem a ver participação deles na guerra? É o seguinte: tudo que você passa na sua vida, você adquire experiências. O exemplo que eu estou dando agora, bem claro para vocês assim. Vocês estão tendo um curso intensivo de autonomia. Um curso intensivo que vocês só iriam aprender, sabe aonde? Na universidade. Vocês receberam antes esse curso. Exatamente, porque agora, com essas aulas online, você tem autonomia. Você pode querer estudar ou não. É o critério seu. O professor não está do teu lado, olhando lá a tua apostila e te obrigando a estudar. Isso é uma experiência produtiva. Você aprende. Né? Você percebe que você tem que, na verdade, alcançar seus objetivos. Se organizar. Isso é fundamental. E aí olha o seguinte. O que tem isso a ver, professor, com essa questão? Eles participaram efetivamente da Segunda Guerra. E eles perceberam o seguinte, tiraram proveito disso. Vocês têm que tirar proveito disso que vocês estão passando. Qual é o proveito que eles tiraram? Olha só. Primeiro, eles tiveram acesso a armamentos. Coisa que não acontecia. Por exemplo, a Índia era a colônia britânica. Vocês acham que os britânicos iriam, de uma situação normal, armar os hindus, os indianos? Vocês acham que sim? Claro que não, né? Não iriam armar. Mas, na guerra, eles pegaram em armas, formaram batalhões para lutar do lado inglês. Na Segunda Guerra, mesma coisa. Então, o que nós percebemos é o seguinte: eles foram aprendendo essa tecnologia bélica que eles até então não conheciam. Eles foram aprendendo. Outra coisa importante. Eles, na verdade, perceberam, tiveram estímulo que era possível derrotar essas forças europeias. Não era nada inatingível, porque eles imaginavam assim, meu Deus, lutar contra a Inglaterra, os britânicos, imagina, não temos condições. Mas quando eles passaram a fazer parte do exército britânico, lutando nas guerras, e vão percebendo que eles teriam forças para lutar. Essa é a grande lição para eles. Eles teriam forças para lutar contra a dominação. Por que não? Claro que o primeiro princípio é o armamento, né? Eles teriam que se armar, teriam que se preparar para um conflito. Armamento e preparo eles estão tendo com as guerras. Estão aprendendo esse novo ensinamento. Tá? Ficou, na verdade, importante para eles isso. Porque
acendeu aquela luzinha, né? Opa, é possível. É possível. Antes era a submissão total, cabeça baixa, submisso. Agora não. Contato com armas, contato com táticas de guerra, aprendendo na prática. Na prática. Né? Olha só, era possível derrotar então as forças europeias. E começa então a ideia de lutas de conquistas territoriais para se livrar do domínio europeu. Então as colônias da Ásia e da África, né, começam a se organizar para se livrar do domínio europeu. Aí o embrião dessa história, né? Então eu posso afirmar para vocês sem medo de errar, né? A participação nas guerras foi fundamental para eles aprenderem. É aquilo que eu comentei com vocês há pouco, né? O que vocês estão aprendendo agora é um curso intensivo. Vocês estão vendo, na verdade, qual é o limite de vocês e qual é a vontade de cada um. Né? Essa é a grande verdade. E isso é uma coisa espontânea, o livre-arbítrio. Né? E eles aprenderam lá que é a mesma coisa, eles sabem que poderiam, eles estão vivendo aquilo. Peraí, mas esse armamento, eu sei como é que faz, como é que usa, essa tática de guerra eu aprendi, eu sei como é que não é, o que eu faço para combater, quais as estratégias que poderão ser usadas, e eles foram assimilando esse conhecimento. Bom, agora que vem uma situação extremamente interessante. Olha o seguinte. Vocês sabem que toda situação de opressão difícil, num contexto difícil, de uma crise econômica, um conflito, uma guerra, sempre existem aqueles que conseguem se sobressair. Né? Eles, através do problema que eles têm, eles conseguem produzir. Né? Aquele velho ditado, né? De um limão fazer uma limonada. E o que aconteceu? Muitas famílias, não vou dizer que a população, mas uma elite intelectual, elite financeira, essa elite intelectual e financeira irá surgir nessas colônias. Professor, peraí, mas elite financeira de nativos? De nativos. Dominados? Sim, dominados. Por exemplo, né, a Índia pelos ingleses, mas tem uma elite lá. E essa elite, muitas vezes até vai colaborar com o governo da Europa, o governo da metrópole, né? Nós chamamos de colaboracionistas, mas eles, na verdade, formarão uma elite financeira que vai produzir uma elite intelectual. Como é que funciona isso? Vamos ver direitinho. Olha só. Décadas de colonialismo. Vamos ter uma elite colonial. Essas pessoas tinham posses, eles eram colonos. Tem uma elite na Índia colonial, na época da dominação inglesa. Comerciantes, porque a Inglaterra domina, por exemplo, a Índia, mas eles têm que ter uma estrutura econômica, tem que funcionar tudo. Né? O sistema tem que funcionar para satisfazer os interesses ingleses, mas o sistema tem que funcionar. E pessoas se saem bem nessas situações e ganharam dinheiro. Ganharam dinheiro e muitos enriqueceram. Eu já vou falar de uma história para vocês aqui. Aí olha só. O que eles faziam? Esse pessoal que eram, na verdade, colonizados, vou dar um exemplo da Índia e Inglaterra, por exemplo. Os filhos dessas famílias ricas iam estudar na metrópole. Quer dizer o que isso? Eles iam estudar, por exemplo, na Inglaterra. O cara vai estudar na Inglaterra. Quer ver um cara que foi estudar na Inglaterra? Vocês já ouviram falar. Mahatma Gandhi. Família de posses, comerciantes, estavam vivendo ainda o domínio britânico, de opressão. Né? E ele vai fazer o quê? Ele vai estudar direito. Ele vai estudar em Londres. Né? Ele vai se formar em direito. E vai voltar para a Índia.
E eu não sei se eu já comentei com vocês isso. Tem a passagem para você como nasceu Mahatma Gandhi. Nasceu, que eu digo, a figura de Mahatma Gandhi, né? Como é que nasceu? Ele estava num vagão, ele comprou passagem de primeira classe, ele é um advogado, formado numa universidade na Inglaterra, conhecendo as leis britânicas. Ele está lá com o seu terno, bem vestido, comprou passagem de primeira classe, vindo de trem, já na Índia, para chegar à sua cidade. E o vagão de primeira classe tinha lá um local para um restaurante. Ele vai até esse restaurante, senta, pede um chá, normalmente, só que tinham muitos oficiais britânicos e nobres britânicos dentro desse vagão também, de primeira classe. E eles chamaram então o responsável e disseram o seguinte: olha, nós não vamos ficar aqui com ele. Nós somos britânicos. Ele é um colono. Ele é um nativo. Mas aí ele pega, mostra lá a passagem dele, primeira classe. Eu tenho direito de ficar aqui. Eu paguei. E ele, como advogado, sabia que tinha direito. E o que vai acontecer então? Eles vão abrir a porta do vagão e vão jogar ele. O vagão ia andando. Jogaram ele, quebrou tudo. Mas ali aconteceu o quê? Ali acabou o advogado. Ali nasceu Mahatma Gandhi, o líder hindu. Ele ficou tão revoltado com aquela situação que ele começa então a lutar pela causa de libertação. Claro que ele pregava a não violência, né? E ele vai se tornar então um líder incontestável na Índia. E muitas vezes ameaçado até de prisão, mas ele pregava o seguinte: por exemplo, não compre o tecido inglês. A indústria têxtil inglesa era poderosíssima, né? Não compre o tecido inglês, faça o seu próprio tecido. Para o povo hindu não comprar um tecido inglês. Ele não está induzindo a violência. Ele está induzindo a que não fiquem dependentes dos ingleses. E ele acaba sendo assassinado. Tá? Agora, tem outra passagem dele, quando perceberam a liderança dele na Índia, ele foi chamado para ir a Londres, para conversar com a liderança inglesa, política. Exatamente essa história que eu vou contar agora. Exatamente essa, Ana. Aí o que aconteceu? A ordem era o seguinte: forneçam tudo o que ele quiser. Tudo. Vamos passear por Londres. Não é possível, vamos corromper esse cara. E ele vai parar com essa história. Porque, na verdade, existia uma sutileza muito grande nas propostas dele, que não eram violentas. Então, deixe de comprar produto inglês, por exemplo. Para a Inglaterra não era interessante, ele quer vender, porque os países dominados, além de fornecer matéria-prima, tem que fornecer mercado consumidor também, eles querem vender também. E ele estava em plena Revolução Industrial. Né? E foi levado então para uma vitrine. Eu achei legal, Ana, essa história eu contei para vocês. Fui eu que contei, né? Fui eu que contei, não foi? Porque... Ah, outra pessoa já tinha te contado? Ah, tá. Ah, legal. Eu não sei porque essa história eu sempre conto porque ela é muito marcante, né? Não sei se é a mesma história, vamos ver agora. Ele chega na. Ele chega, na verdade, numa vitrine, vê muitas joias, relógios maravilhosos, né? E tá junto com o embaixador inglês e ele esboça um sorriso. E o embaixador inglês diz o seguinte: ah, gostaste de alguma peça aí? O que você gostou? Peça o que você quiser. Nós vamos lhe dar. Perceberam a jogada? Nós vamos lhe dar. Você quer?
peça, o relógio, o que for. Ele assim, não, não, eu não quero nada. Mas você está sorrindo? Eu estou sorrindo por outro motivo. Assim, mas qual é o motivo? Por que esse sorriso seu? É que eu estou olhando essa vitrine e estou vendo todas essas joias aqui e eu cheguei à conclusão de quanta coisa eu já não preciso nessa vida. Perceberam? Quanta coisa eu já não preciso nessa vida. Ele estava rindo, que estava vendo aquelas joias, mas ele não precisava daquilo. Qual era o problema do Mahatma Gandhi então? Ele era incorruptível. Não ia se corromper. Porque ele não queria. Não fazia parte da filosofia de vida dele naquele momento, né? Aquela disputa desenfreada por bens materiais, né? E é aí que é o problema, né? Aí que é o problema, como é que vai fazer? Porque a grande jogada é você corromper. E a Inglaterra era mestre em fazer essas coisas. Os ingleses eram mestres. O Brasil aqui passou um perrengue danado com os ingleses. Não foi brincadeira. Os caras tiraram o que puderam, mas sempre atrás das cortinas. Né? Faziam as coisas atrás das cortinas. E no final da história eles não apareciam muitas vezes de forma efetiva, mas eles saíam ganhando. Eu vou dar um exemplo para vocês aqui, para a gente ser mais rápido aqui. Eu quero fazer uma chamadinha. A Guerra do Paraguai foi a Tríplice Aliança Argentina, Uruguai e Brasil contra o Paraguai. Mas quem que financiou Argentina, Uruguai e Brasil? Foi a Inglaterra. Financiou no seguinte sentido, né? Empréstimos. Não vai pensar que é dado porque não é não. Por que financiou contra o Paraguai? Porque o Paraguai na América do Sul, no governo de Solano Lopes, né, era o único país que não dependia dos ingleses. E acabaram com o Paraguai. Claro que Solano Lopes tinha uma política expansionista, ele queria contato com o mar, então invadiu Mato Grosso, tem um monte de problemas aí. Eu não estou dizendo que o cara era um santo, não é isso. O cara tinha essas ideias. Só que, para os ingleses, era mais negócio. E aí, o Paraguai nunca mais se restabeleceu. O Paraguai, na época de Solano Lopes, na América do Sul, era um país já industrializado. Né? Só que tem essa política expansionista, né? Vai invadir território, invadir o Mato Grosso. Aí, qual que vai ser a reação do Brasil? Também não vai ficar assistindo. Só que como não tinha condições financeiras, teve que pedir emprestados para a Inglaterra e passa a dever para os ingleses. Né? E aí a conta vem alta. Não é verdade? Olha só, o que nós vamos perceber agora? Esses países afroasiáticos, eles fizeram uma conferência, depois eu passo para vocês isso, tá? Em Bandung. Bandung fica em Java, na Indonésia. 1955. Eles vão se reunir e aí você percebe assim, já é uma organização, claro, com essas lideranças aqui, ó, líderes que estão surgindo, que estudaram fora, né, com um nível superior, né? Esses líderes vão organizar movimentos de libertação. Eu quero dizer para vocês que a ideia do nível superior, de liderança, é porque na verdade você precisa de conhecimento. Você tem que se aprimorar. Né? A liderança muitas vezes é instintiva, mas o conhecimento é fundamental. E esse grupo que volta da Europa para as colônias, eles vão difundir suas ideias. Serão lideranças fundamentais. O Mahatma Gandhi foi um. Né? Então, olha só, início do processo de libertação com essa conferência de Bandung, já em 1955. Já é um período bem à frente, né? 10 anos após a Segunda Guerra Mundial. Eles buscavam, na verdade, informações, muitos países, né, com aqueles territórios que eram dominados que já tinham conseguido uma autonomia. Era uma difusão de ideias. O que foi feito? O que pode ser feito? E eles passam a se organizar. Isso foi fundamental nessa conferência. Né? O objetivo dessa conferência era bem claro. Eles vão reunir 29 países e muitos ainda desses 29 países,
muitos ainda sofriam com certa dominação europeia. Muitos já estavam independentes. 6 países, por exemplo, eram africanos. Tá? E a pauta principal deles é o seguinte: debater os problemas dos países afro-asiáticos. O que a gente pode fazer? Organizar para nos livrarmos dessa dominação. Aqueles que ainda são dominados. E aqueles que se livraram, que ensinem o que foi feito. Perceberam a importância dessa troca de conhecimento? Né? Eles, por exemplo, aí vem a seguinte pergunta, né? Eles estavam vivendo a época da Guerra Fria. Nós já estudamos a Guerra Fria. E o que vai acontecer? Qual é a posição desses países afroasiáticos? Aqueles que já estavam independentes. Também já estavam independentes. Qual era a posição deles? Eles participavam de um lado ou do outro? Eles eram socialistas ou capitalistas, apoiavam os Estados Unidos, a União Soviética? A posição deles era de neutralidade. Eles não participavam. Eles queriam que a Guerra Fria fosse uma forma de tirarem proveito da situação. Perceberam? Apoio americano. Mas o que eu vou tirar de proveito? Apoio soviético? O que eu tiro de proveito? Eles estavam, na verdade, com uma lógica de não alinhamento. Eles não vão se alinhar com ninguém. Nós queremos nos livrar de dominação, de qualquer dominação, mas progredir economicamente. Se eu puder ter a ajuda dos Estados Unidos, ótimo. Se eu puder ter a ajuda soviética, ótimo. Mas não vou me comprometer. Perceberam? Esse bloco, eles serão denominados de países do terceiro mundo. Vem essa expressão, né, terceiro mundista. Países que foram dominados ou de uma forma contundente ou de uma forma mais sutil, com o chamado neocolonialismo, né? E esse grupo é chamado então de terceiro mundo. E vão lutar por suas ideias e por sua libertação. Mas foi fundamental, para fechar agora essa parte, foi fundamental essa liderança que surgiu com esses jovens que foram estudar nos países que, na verdade, eram seus algozes, né? Eram seus algozes. Eram os países que dominavam eles. Eles aprenderam lá nas entranhas daqueles países como é que a coisa funcionava. Por isso que eles, nessa conferência de Bandung, eles decidiram que não iam se envolver na Guerra Fria. Vamos tirar proveito da Guerra Fria. Não vamos nos envolver na Guerra Fria. Eu vou ser sincero. Qual seria... De onde é que eles tiraram essa ideia? Na minha concepção, dos ingleses. Porque a Inglaterra era o país que sabia manipular, né, todos os fantoches do contexto mundial. Eles sabiam, eles eram muito ligeiros para tirar proveito da situação. E foi isso que eles fizeram. Não se envolveram na Guerra Fria. Nós vamos ver agora, na próxima aula, a história da Índia. Aí eu vou entrar um pouquinho do Mahatma Gandhi. Tá ok, pessoal?